Oi gente, aqui é a Jazz e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi a minha experiência de intercâmbio na Austrália. Então, uma das primeiras coisas que todo mundo quer saber é se eu via canguru e koala por aí, pra todo lugar. Isso não é verdade, tá, gente? Se você mora numa cidade que é grande, tipo a cidade que eu morei, que se chama Melbourne, que é no sul da Austrália, você não consegue ver canguru na rua todo dia. Esse tipo de coisa não acontece, tá? Então, uma das coisas que é bem legal, que você pode sim vivenciar esses animais, você pode conhecer esses animais. Primeiro eu recomendo você ir nos zoológicos que são específicos e que são como um habitat mais aberto. Então você pode ir no zoológico que os animais não ficam dentro de jaulas, eles ficam num espaço aberto, você consegue visitar, você consegue alimentar, enfim. Tem gente que não gosta de zoológico, né? Mas é bem legal porque existem vários animais além do canguru e do koala que você pode ver nesses zoológicos específicos. Então, por exemplo, quando eu visitei, eu vi o diabo da Tasmânia, que foi bem legal. Tem uns pássaros muito diferentes também da Austrália. E eles cuidam muito bem dos animais ali, você consegue, né, alimentar com a comida apropriada e é bem tranquilo. Tem zoológicos que você consegue até fazer o safari, né, que é bem legal, que você vai no carro, você vê animais da África e tudo mais. E isso é bem acessível e disponível em vários lugares da Austrália. Outro ponto bem legal que eu fiquei muito surpresa com isso é que, às vezes, em eventos em praças e em espaços abertos, tipo na praia, quando tem um feriado, alguma coisa assim, o zoológico leva um especialista do zoológico e eles levam os animais para as crianças conhecerem e para as pessoas na rua conhecerem. Então é bem interessante porque eles trazem os animais, apresentam, falam sobre curiosidades. Não sei se vocês conhecem que tem o morcego gigante na Austrália, você consegue ver crocodilo, enfim. E os especialistas, eles mostram os animais e fazem essa integração, né, com essas curiosidades da Austrália e as crianças. Então é bem legal, traz um contato ali, é totalmente de graça, você consegue ver isso em alguns eventos que tem nas praças, né, da Austrália. Outro ponto bem interessante que eu reparei é a questão da organização. Na Austrália, as pessoas, elas têm um senso um pouco mais forte de organização e de cumprimento da lei, porque tudo que você faz de errado, você pode ganhar uma multa. Por exemplo, se você atravessar a rua fora da faixa, você é sujeito a multa. Se você beber na praia, você é sujeito a ganhar uma multa. Se você consumir álcool na rua, você é sujeito a multa. Então, eles têm várias outras regras. E se você tá pensando em fazer um intercâmbio para a Austrália, eu recomendo fortemente que você descubra quais são as leis da cidade, do estado que você tá indo. Porque é muito diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem barraquinha, tem comida, tem queijo coalho, tem um monte de coisa nas praias. E na Austrália, isso é totalmente proibido. As pessoas podem levar comida, podem levar bebida, mas não pode ter consumo de álcool, não pode ter vidro. É totalmente diferente. Na entrada das praias tem uma placa ali falando de tudo que você pode fazer, o que você não pode fazer. E é muito importante você entender tanto as regras de espaços comuns, né, como a praia. Além disso, é importante você entender também quais são as regras para você estacionar, por exemplo, as leis de trânsito, que são totalmente diferentes. E isso me leva ao próximo ponto também, a questão do transporte. Na Austrália, como no Reino Unido, as pessoas dirigem na mão esquerda, então é totalmente diferente do Brasil. Eu dirigi lá, na Nova Zelândia também, é da mesma forma. E não é tão complicado assim se você tá dirigindo na estrada, mas se você tá dirigindo dentro da cidade, é bem diferente. Então, recomendo também pesquisar antes de ir, principalmente se você quer trabalhar lá na Austrália, você vai precisar dirigir um carro da empresa ou alguma coisa assim. Você pode transferir a sua carteira de motorista daqui do Brasil, você pode levar a carteira traduzida ou fazer a PID, né, que é a Permissão Internacional para Dirigir, e aí você leva lá essa permissão para você conseguir dirigir. Mas isso não garante que você vai saber as leis de trânsito. As placas da Austrália tem um monte de coisa escrita, é muito diferente, então eu recomendo muito também você entender isso e procurar saber qual é o significado de cada uma das placas, beleza? Outra coisa que é bastante
bastante interessante é a questão do transporte no centro de Melbourne, que é a cidade que eu morava. Aqui no Brasil você pega o cartãozinho, né, do ônibus ou do trem e passa e você paga pela viagem. Você paga um valor específico. Lá é um pouco diferente. Você vai pegar o cartão e você pode usar ele na entrada, você vai passar ele na entrada e você vai passar ele na saída. Então, você paga pelo trajeto que você faz. Se você faz um trajeto mais curto dentro do centro da cidade, não é cobrado nenhum valor, porque ali dentro é gratuito. Então, a gente tinha ali o CBD, que na verdade as pessoas nem passavam o cartão. Como que fica o controle disso, então? Porque não tem ninguém conferindo aquilo. Se você passa o cartão e você não paga corretamente, isso é registrado, fica registrado no seu passaporte. Quando você faz o cartão, você precisa dar seus dados. O poder de fiscalização da Austrália, ele pode vir atrás de você, mandar uma carta para sua casa, para sua residência e te cobrar uma multa altíssima se eles descobrirem que você não tá pagando o transporte da forma correta. Mesma coisa acontece com o carro. Você tá dirigindo o carro, passa num pardal, né, na fiscalização eletrônica ali. Você passou na velocidade correta, mas aí você dirige 100 km e daqui 100 km você fez uma média de velocidade mais alta, né, um tempo menor do que deveria. Quer dizer que então eles vão ver quanto tempo você levou de chegar no ponto A até o ponto B. E se você tiver gastado um tempo menor, quer dizer que você ultrapassou o limite de velocidade e eles podem te cobrar isso também. Então é bem diferente o sistema de conferência e de legislação, né, na Austrália. Outra coisa interessante que eu reparei é a questão dos serviços. Os serviços na Austrália são todos regulamentados e para tudo que você quiser fazer, você precisa ter um certificado. Então, eles têm um sistema educacional muito organizado para trazer os imigrantes, né, fazerem os cursos profissionalizantes e você vai ter ali a sua certificação para poder trabalhar. Então, isso é um mercado muito ativo, você pode fazer certificado 3, 4, diploma avançado, que seriam equivalentes a cursos técnicos no Brasil, para poder começar a trabalhar e até, dependendo da profissão, como, por exemplo, se você fizer um curso de pintura, você pode ganhar a residência permanente depois e aí virar cidadão na Austrália. Para você saber quais as profissões que estão nessa lista, você precisa verificar a lista de imigração, que muda, tá? Dependendo do ano, ela vai mudar e eles ficam atualizando essa lista frequentemente. Mas você pode ir ali no site de visto, né, de imigração da Austrália e conferir quais são as profissões requisitadas no momento. O que isso impacta na qualidade de vida das pessoas? Tudo que você vai precisar vai ter alguém ali que treinou, que fez um curso, que é qualificado e que tem uma certificação para fazer aquilo. Então, qualquer restaurante que você for que tenha um chefe, esse chefe aprendeu a cozinhar. Então, a comida em vários lugares que você vai é muito boa. A qualidade do café é excelente. Por exemplo, em Melbourne, eles são um dos centros de café, porque todo mundo que trabalha em café fez um curso de barista. Então, todo mundo sabe fazer aquele café legal com os desenhinhos e tudo mais. Pedreiro, pintor, carpinteiro, tem curso para tudo isso. Então você tem esses serviços de qualidade para qualquer coisa que você vai fazer. Isso também impacta no valor do serviço, né? Porque lá o salário mínimo, na época que eu tava lá, era $18 por hora. Então, realmente, os serviços são mais caros, mas você tem uma qualidade muito superior. Então, é muito diferente, né? A gente precisa ter uma certificação e as coisas acontecem de forma mais rápida. Se você for pra Austrália e virar um pedreiro ou um construtor, isso não é mal visto como pode ser até às vezes. Aqui no Brasil, as pessoas têm um pouco de preconceito com essa profissão, mas lá as pessoas que trabalham com isso ganham muito bem. Então é muito diferente a questão do tipo de trabalho que você vai fazer. Outra questão é, esses cursos são mais baratos, são mais acessíveis e eles te qualificam mais rapidamente para entrar no mercado de trabalho. E a universidade na Austrália é muito cara, até para cidadão. Cidadão tem algumas condições especiais de pagamento, né, que as pessoas podem fazer, mas esses cursos técnicos permitem que você comece a trabalhar muito mais cedo. E como o salário mínimo já é muito alto, muita gente opta por não fazer faculdade,
porque você consegue trabalhar e ganhar e viver bem com qualidade de vida muito mais rápido. Então é uma outra diferença também em relação ao Brasil. Muita gente aqui tem faculdade e tal e acaba que não utiliza o diploma e vai trabalhar em outra área, né? E acontece o oposto lá. As pessoas começam a trabalhar mais cedo, começam a ganhar bem mais cedo, saem de casa mais cedo, começam a morar fora mais cedo. Bom, e como que foi pra mim começar a trabalhar lá e falar inglês, né? Eu, quando fui, já tinha a certificação do inglês avançado aqui no Brasil, então já tinha feito inglês por vários anos aqui, mas eu sim senti um pouco de dificuldade no início, principalmente no primeiro mês. Querendo ou não, o sotaque das pessoas é diferente. 15 pints or so? Yeah, about 10, 15 pints. 10 drinks a night. Lá na cidade de Melbourne, é uma cidade cosmopolita, então tinha pessoas do mundo inteiro morando lá. Tinha asiático, tinha indiano, tinha pessoas da Europa, tinha pessoas da América do Sul e muita gente com sotaque diferente, muita gente aprendendo inglês e muita gente tentando se comunicar da melhor forma possível. O que acontece na realidade é que as pessoas têm pressa. Quando você vai num café, ela tem pressa. Quando você vai no restaurante, as pessoas têm pressa. Tem uma fila ali, tem um cliente querendo passar atrás do outro. Então, muitas vezes as pessoas não têm tanta paciência para te ensinar o inglês. E elas querem se comunicar com você, mas elas não têm aquele costume de um professor, por exemplo, que vai diminuir a velocidade na hora de te falar. O que eu recomendo para resolver esse problema? Uma das coisas que eu reparei bastante que me ajudou a entender o sotaque local do lugar que eu estava indo era assistir o noticiário. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um mês inteiro já passeando bastante, viajando, procurando emprego e tudo mais. E eu via muita televisão local, o noticiário local. Você pode fazer isso pelo YouTube. Você entra ali, descobre quais são as redes locais da cidade que você vai, ou do estado que você vai, do país que você vai, e começa a ouvir o noticiário nessa língua. Porque eles vão falar muito rápido, eles vão falar do jeito que eles falam para os nativos, e é assim que você vai começar a se acostumar com a velocidade, o sotaque e o tipo de palavra, né, o tipo de gíria que é usada naquele local. Então isso me ajudou bastante. Eu comecei, a fazer uma exposição muito alta à língua. No primeiro mês foi impressionante, assim, que como eu já tinha um conhecimento no inglês, eu virei uma esponjinha. Então eu tinha dor de cabeça todo dia, porque eu ficava o tempo todo em contato com a língua e minha cabeça estava ali trabalhando, meu cérebro estava realmente fritando de tanta exposição no inglês. Quanto mais você puder antecipar essa jornada para você antes de ir no intercâmbio, melhor. Então, escute bastante, veja bastante notícia, comece a ouvir como as pessoas realmente falam. É legal assistir filme? É legal ouvir música? Mas não é assim que as pessoas falam no dia a dia. Então, é legal você tentar assistir coisas que sejam reais. Noticiário, reality show até, dependendo, né, do estilo que você queira. Se você achar alguma coisa que tenha a ver com o local e o sotaque que você vai vivenciar, seria interessante você praticar bastante a escuta e começar a tentar repetir. Então você escuta uma frase rapidinha, pausa, repete, tenta repetir. Isso não é uma coisa somente do ouvido, é uma coisa muscular. A gente tem que aprender a mexer a boca de uma forma diferente, a falar os sons de uma forma diferente, e isso é com o tempo que a gente vai adquirindo. É bem interessante, assim, definitivamente recomendo fazer um intercâmbio. A coisa mais legal que eu vivenciei, assim, é a curiosidade constante que você tem, porque tem muita coisa nova que você nunca viu, as regras são diferentes, você tá em uma situação de constante descoberta. Então é muito legal você vivenciar coisas novas, ver pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes. A comida, nossa, em Melbourne tinha comida do mundo inteiro, então eu comi coisas que eu nunca tinha visto no Brasil, que eu não sabia nem o que era. Dava até vergonha às vezes. Até os bichos, assim, eu ficava, gente, que bicho é esse? Da onde saiu? Eu nunca vi num livro de biologia, enfim, nada. Então é muito legal você entrar nesse sentimento de constante descoberta. E as pessoas que estão fazendo intercâmbio também, elas estão animadas dessa forma. Elas estão querendo te conhecer. Elas sabem que você é diferente delas. Elas estão ali para aprender também. Então é um sentimento muito feliz que as pessoas têm durante o intercâmbio. É difícil,
É difícil trabalhar, é difícil se comunicar, você vai sim sentir muita falta do seu país, da sua comida, da sua família. É complicado, a gente chama isso de feel homesick, né? Que é quando você fica sentindo saudade das pessoas. Mas eu definitivamente recomendo para qualquer pessoa, né? Mesmo que você não consiga ficar muito tempo. Se você fizer um intercâmbio de 1 mês, 2 meses no máximo, se você conseguir, é muito legal já. Você consegue praticar um pouco mais o inglês e você vivencia coisas que vão ficar guardadas na sua memória para sempre. Então é muito legal, recomendo bastante. E eu recomendo sim, sempre se preparar. Pesquise antes de ir quais são os hábitos, quais são as regras, quais são as leis, o que você pode e não pode fazer, né? Vá preparado o máximo que puder para você ter uma experiência mais confortável, com menos perrengues. Perrengues sempre vai ter, infelizmente, mas faz parte do processo e você vai lembrar rindo das situações depois. É isso aí, gente. Isso é um pouquinho da minha história. Eu vou contar mais aqui algumas coisas que aconteceram comigo, mas é um pouquinho da minha história e da minha experiência fazendo intercâmbio. É isso. Se você quer saber um pouco mais, me segue aqui, clica no sininho, manda um like, compartilha. Se você sabe de alguém que tá indo pra Austrália ou que quer fazer intercâmbio, compartilha essas dicas. Definitivamente pode ser que isso ajude alguém, ok? Bye, bye!